Cá estamos nós então de regresso e antes de partirmos para intervalo estávamos aqui, o padre José Luís Borga estava a abordar esta questão de ter ou não ter filhos e o dom que é ter e que no fundo, apesar de pensarmos que somos nós que decidimos quantos é que queremos ter, a história não é bem assim, pois não, padre? Não, e muitas vezes o que nós vemos, vou citar aqui uma palavra da Escritura que diz: os filhos das trevas são muito mais espertos na lidar das coisas do mundo que os filhos da luz. E é muito fácil encontrar manifestações públicas de apoio, ou se quisermos, de reforço sobre determinadas orientações legislativas, por exemplo, que foi o debate, lembramos aqui em Portugal, quando foi o debate para a aprovação legal do aborto, como se de uma solução medicamentosa se tratasse. É um problema de saúde que a mulher tem. Não dizia-se que estar grávida não é doença. Não é doença. Depois passou-se a tratar como sendo um problema de saúde. Se bem que tem questões de saúde, claro, evidente. Mas a questão fundamental é que gerar vida não é doença, é uma bênção, é uma graça. E, ora, o que diz aqui muitas vezes, muitas mulheres chegam ao aborto, diz esta ativista, porque muitas verdades permanecem em silêncio. E às vezes deixa-se a criança apenas dizer se quer ou não quer. E normalmente, qual é a questão? É a questão, primeiro, de económica. Essa é a grande. Depois é a questão de projeto pessoal. Não sei, não estava a fazer conta, eu só queria ter um filho, não quero ter mais. Não era agora, eu só quero ter daqui a uns anos. Como se o projeto pessoal fosse, em relação a muita coisa... Ora, vejam só. Eu que tiver o projeto pessoal de ser, por exemplo, pároco, depois, onde é, em quanto tempo é, com que pessoas são, já não sou eu que decido. Tenho que aceitar o que a vida dá. E é essa atitude que a gente tem que cultivar como a humana, a normal. Não é? Eu não posso pôr-me eu como se fosse o centro da vida e o juiz da minha própria história, como se apenas me desse respeito a mim. E quando eu faço-me valer daquilo que eu posso decidir para, em consciência, magoar ou anular a vida de alguém, basta ver que hoje temos leis que defendem, por exemplo, a proteção dos animais domésticos. Não é possível dar maus tratos, tem que se ter condições e tudo mais, por defesa dos direitos dos animais. Quando as mesmas pessoas, muitas vezes, se sentem de consciência tranquila quando não aceitarem em sua casa um filho gerado nas suas próprias entranhas. São pequenas verdades, sem estar a condenar ninguém, que eu tenho mais que fazer, nem gasto tempo para isso, mas a verdade é que depois, quando se trata de decidir abortar ou não abortar, decidir acolher, olha, como dizia a Madre Teresa, dê-mas a mim, não, em vez de abortarem, dê-mas. Decidir, se calhar... Por isso é que estamos a viver uma demografia como estamos a viver, e a Madre Teresa dizia uma coisa: este é o pior dos males que pode atender uma sociedade. Porque exatamente quando nós abrimos a porta ao demónio. Porque começámos pelas crianças, vamos aos velhinhos, depois vamos aos doentes profundos, depois vamos... Ou seja, tudo que me incomoda o meu projeto de vida está a mais. Quando eu, se calhar, é que estou a menos para a vida que a vida me vai chamando a viver. E tudo isto deve ser conversado serenamente, tranquilamente, com umas pessoas, lá está, se eu dizia há pouco, eu acredito que é um turbilhão, é um terremoto, ou um tufão, que na vida de uma pessoa que não esperava estar a gerar uma vida e encontra-se grávida. É verdade. Então a cena é, então vamos distribuir preservativos, vamos dar dispositivos intrauterinos, vamos dar a pílula abortiva. Ou seja, quem é que paga sempre a fava? É o mais fraco. E numa sociedade em que nós permitimos que o que não se pode defender é que paga a fatura, de que é que a gente vai criticar que os patrões façam isso em relação aos seus funcionários? Que os bispos façam em relação aos padres? Que os padres façam isso em relação aos seus leigos? Quer dizer, a dado momento permitimos que o demónio... Portanto, a vida aqui, embora a gente fala da cultura da vida, se fala sempre dessas questões mais de fronteira, mas atenção, isto é muito mais comezinho e mais habitual na nossa vida do que parece à primeira vista. Não é? Quando eu não respeito, por exemplo, uma fila que estou para entrar num qualquer sítio, passo à frente dos outros, porque eu sou muito importante, não é? E se calhar aquela pessoa que não pode falar, até fica caladinho, não tem condições de refilar, porque às vezes a gente tem que dar voz aos que não podem falar, não é? Venha cá o senhor... Estas coisas depois passam-se nestas pequenas... Ou eu que, por exemplo, o meu patrão se enganou
na passagem do... Isto já é mais difícil porque é tudo informatizado. No pagamento do meu ordenado, eu fiquei calado e isso faltou depois para um colega meu. Eu aqui termino com uma história muito pequenina que era... Depois perguntaram, li, é daquelas coisas que se fazem no verão para os jornais, e então havia daquelas perguntas que se faziam a várias pessoas, uma foi ao Raul Solnado. E então perguntaram uma vez, ouça, o senhor chegou a casa, recebeu o extrato do seu banco, é só porque as coisas perguntaram. E reparou que o banco se enganou e pôs mais 4.000 contos na sua conta. O que é que fazia? A gente imagina logo, está calado, está na minha conta, está na minha conta. Às vezes eles tiram e não me dizem nada, até por cima de ontem tiraram meia dúzia de cêntimos. Eu nem pude dizer nada. Estou a dizer, o que é que ele disse? O que é que eu fazia? Ia pegar na minha continha, tirava lá o meu dinheirinho todo, deixava lá os 4.000, o dinheiro que me deram a mais, porque se fizeram isto a mim é porque alguém está a pagar a fatura. Qualquer dia, para fazer eu, estou eu a pagar. Eu tirava lá Isto é uma lucidez, isto é clean, isto é limpinho. Claro que depois aqui põe-se a ver, são oportunidades, a vida não passa duas vezes no mesmo sítio. Que culpa é que eu tenho? Não fui eu que roubei, eu não roubei nada. Mas é uma questão de termos valores, de termos princípios, e por isso temos fins. Quando não há princípios, também não há fins. Aliás, ainda no outro dia, à conta dessa história, padre, uma outra também em Lisboa, de alguém que encontra uma pasta, abre a pasta e tem dinheiro dentro e foi devolver. Claro. E por acaso até não era um nacional. E isso até foi notícia. É notícia, claro. Porque, sem dúvida nenhuma, nos dias de hoje... E era muito dinheiro. Não me recordo a quantia. Sei que fiquei com a noção que, de facto, era muito dinheiro. Lá está como o demónio todos ficaram muito admirados porque é que a pessoa foi devolver. Acabaste de dar um bom exemplo porque é que o demónio é falado por esta mulher. Não é? Devíamos dizer assim, o que é notícia é o que é raro. Aliás, nós estamos na comunicação, sabemos isso. O que é raro e não é admissível, o que é comum e banal não é notícia. Não é? Quando acontece uma coisa que é rara, dá-se notícia. Ora, estamos a dizer com isso que raro é ser sério. Quando o que devia acontecer é ao contrário. Como é que, perdendo uma carteira de tal sítio, alguém a encontrou e não a entregou? Isso é que é notícia. Ou deveria. Olha, o demónio faz-nos então pensar a vida toda ao contrário. Por isso é que às vezes, quando estamos a discutir estas coisas na praça pública, isto defesa da vida e tudo mais, espera aí, qual é os princípios? Eu não tenho nada a ver, eu não estou para condenar ninguém. Verdade. Mas esta verdade não está para a outra que é, eu não sou responsável pela decisão daquela. Também sou. Posso não ser o mais responsável. Pode até nem me caber a mim, mas como diz a Sagrada Escritura, se tu avisares e ele te ouvir, traz safo o teu a parte. Se ele não avisares, pedir-te-ei contas disso. Aqui é que está a defesa da cultura, e esta é muito, talvez uma coisa em que a gente tem que burilar muito estes movimentos, e que tenho visto também, não é nada do original que eu vou dizer, mas serem distinguidos por serem dóceis e não serem fanáticos. Porque às vezes o fanatismo nestas coisas faz-nos entre nós e eles. Entre nós e eles. Ora, o que as pessoas precisam muitas vezes, e estes movimentos têm feito, muitas vezes eu conheço uma pessoa que estava, por exemplo, para a porta de uma das clínicas de Lisboa para fazer oração, e ela diz, ok, dos 20, 30 abortos que foram feitos num dia, mas houve uma pessoa que deixou de abortar. E por essa pessoa valeu a pena eu ter lá estado. Veja-se como é que a contabilidade é toda feita. O bem não precisa ser muito para ser muito bom. Não funciona pela quantidade, e às vezes pela qualidade. O mal funciona por uma lógica do toda a gente faz, isto já é assim. Por isso é que lutar pela vida é lutar contra o demónio. E isso é uma frase que eu gostei muito de dizer. Às vezes diz, o demónio não existe. Olha, aqui está um bom exemplo. Começa a lutar pela vida e vais ver como tens porque lutando pela vida também mostra que não estamos indiferentes ao outro, não é, padre? Claro. E aquela questão que hoje em dia se fala tanto da a sociedade estar a caminhar por uma cultura da indiferença, se nós estivermos mais atentos a quem está ao nosso lado, se calhar permite minimizar e começar a voltar caminho, não? Vamos dizer da maneira mais correta. Interessar-me pela vida do outro não é substituir-me a ele. É estar com ele. Estar comprometido com o que ele decide, de bem ou de mal. O que eu decidir de bem na minha vida beneficia muita gente, o que eu decido de mal na minha vida vai prejudicar muita gente. Não é? Aliás, não é por acaso que o primeiro relato que temos na Sagrada Escritura do pecado termina com alguém a perguntar onde está o teu irmão? E a resposta foi, serei eu o guardador do meu irmão? Ora, isto acontece só duas pessoas que estão a falar desta história, que é uma história de sabedoria, como é evidente, é um quase parabólica,
É mesmo, é um mito, mas que a gente vê só em 2 pessoas como é que está a história. Eu sou corresponsável pelo meu irmão, não significa que ele tem que fazer o que eu quero. Isso não era corresponsável, isso era fazer ele marionete. Eu não sou dono dele, mas sou companheiro, como à mesma mesa, partilho do mesmo destino. E é essa que faz a diferença que faz entre estar numa comunidade de gente que se ama, estão todos comprometidos uns com os outros, mas pelo bem, ou de gente, por causa do mal, se afasta. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, agora ficas tu sozinho. Não. Isto é uma coisa boa, é que quando ganha uma equipa de futebol, ele agradece à equipa toda. Se não fosse o resto da equipa, fui eu que marcou o golo. Mas precisou dos outros todos para o conseguir, não é? Para não haver golos lá atrás, o guarda-redes teve que... Quer dizer, eu tenho que ter noção que vida chama-se comunhão. E vida é igual a comunhão. Não é? Conviver, viver com. E a solidão é uma canoa. A solidão é uma canoa. É a arma do demónio. Isola para enfraquecer e dá-te a sensação que tu és o único para te fazer estúpido. Para te mentir e tu mentires aos outros. Que eu é que sou o dono, eu é que sou o senhor. Portanto, só sublinhei porque esta Olga Munhoz chamou-nos a atenção por uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando nós somos pela vida, em qualquer circunstância, temos, de facto, uma luta a travar. Contra quê? Contra a morte e a mentira. Pela verdade, contra a morte e a mentira. Quando vamos falar disto em público, eu participei eu lembro de alguns debates em que eu participei, quando foi da altura da votação sobre a legalização ou ilegalização do aborto. E os debates foram de uma grandeza, vou dizer a palavra grandeza, que é pena que não voltássemos a fazer novos debates agora, com as mesmas pessoas. Era muito interessante ver a argumentação que se usava naquela altura e agora voltar à mesma argumentação com a realidade que hoje se tem e ver se não teríamos, porventura, mais coisas a propor do que apenas ficar como remar o assunto, porque hoje é assim. Quem votou a favor acha que está resolvido o assunto. Não se condena, ninguém vai para a cadeia por causa disso. Pronto, está o problema resolvido. Esquece-se é que há rios de sofrimento, de mentiras e de dor que depois vão continuando a fazer o seu caminho. Depois, a menos espera, as coisas estão cá todas na nossa frente. Às vezes, infelizmente, temos uma sobrinha, uma irmã, uma filha ou um filho, que às vezes é só o problema da mulher. Então, e o rapaz? Ela não engravidou sozinha. Que coisa é esta, não é? E depois andamos todos, basta ver agora o que nos dizem do desvario sobre, por exemplo, sobre drogas que se consomem hoje em dia, sobre solidões, sobre depressões. Tudo isto é fruto. A Madre Teresa tinha razão. Começa-se pelo aborto e depois estraga-se o tecido todo da sociedade. Pelas mesmas razões, que é aquela história. O problema não é meu, não vou condenar ninguém, mas também não me meto no assunto. Eis o demónio na sua melhor profissão, no seu melhor perfil, com o seu melhor resultado. Padre, tem mais algum assunto para propor ou não? Tenho. Tem? Sim, Então só o último, que era só para... Deixa eu ver se ele aparece aqui, porque este programa não é aquele que eu tenho usado, alguém me sugeriu. Não, mas estava aqui e já não está. Era aqui. Mas eu vou falar de cor, não é preciso mostrar. O Dom Ilídio, voltou a pedir, e parece que já foi aceita, a sua resignação em Viseu. É um bispo de 66 anos, já tínhamos pedido um de 69 por morte, temos agora um doente. São uma série de dioceses, a saber, Viseu, Santarém, Funchal, Évora, Porto, 5, que estão à espera de bispo. De bispo novo. Eu estou a falar isto porque temos que rezar muito, porque a recrutar entre os padres quem possa ser bispo, primeiro, ninguém se candidata, porque não é um projeto pessoal. Aliás, seria muito mau que alguém tivesse esse anseio pessoal. Na volta, era o demónio também. Eu acho que devia ser esse processo também para as câmaras municipais. Isto é uma à parte, que é quem se candidata não deveria ir para lá. Devia ser alguém que era reconhecido pela sociedade e que a gente lhe pedia, por favor, vai para lá. É o favor que nos faz. E faz alguma coisa por nós. Faz alguma coisa por nós. És a pessoa certa para estar nesse lugar por nós. Ora, descobrir entre o clero, é daí que vai surgir, quem possa vir a ser bispo, mais com as exigências que o Papa Francisco tem agora, porque isso foi mudando muito de perfil. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil acolher. Um dos relatos que nos diziam era do Dom Francisco é que ele tinha medo
E é verdade. Aliás, uma pessoa que é como eu ir para o palco, não é? Que não acusa alguma... A gente tem alguma confiança, mas nunca se sabe o que é Há que nos sempre pode... ali aquele, costuma-se dizer, aquela É um borboletazinha no risco. estômago, não é? E é um risco. Ficamos E sempre no ali. risco a gente... Tudo pode acontecer. Eu estou a falar isto porque, primeiro, para estarmos unidos a um bispo que chega à conclusão que não tem condições de saúde para estar à frente de uma diocese, e a diocese certamente tinha ressentido, ele tem consciência disso. Primeira coisa, lucidez. Uma verdade que antes, em vez de diminuir, só honra quem assume. Depois, foi preciso 2 vezes pedir ao Vaticano para ser aceite a sua resignação. Mas mais importante não é o que está para trás. Primeiro, agradecimento a este homem, que deu do melhor até à sua saúde não lhe permitir. Mas também dizer o quanto temos que rezar para os tempos que aí vêm, porque está em jogo também o perfil da Igreja Portuguesa. Porque no conjunto total dos bispos, haver uma mudança que daqui a pouco, que é quase 50%, porque alguns estão a atingir a idade, outros já... É, de facto, uma forma de renovar muito do que é o perfil e o rosto da Igreja em Portugal. Isto exige de nós uma consciência, não só da necessidade, mas também da exigência e, por isso mesmo, da graça de Deus que é preciso para encontrar as pessoas certas e para estar na altura certa, no lugar certo, para servir a Deus. Padre, aproveitando que estamos aqui a focar esta questão e que de facto se coloca 5 bispos, não é? E se calhar podemos pensar, e agora, não é? Já percebemos que não vai ser fácil. Quem é que escolhe, por assim dizer? É entre os padres são ouvidos nesta escolha, não são? Como é que se processa? Ensine-nos lá. Bom, era longo, porque o processo está no direito canónico, como é que se faz, mas basicamente vou dizer assim desta forma, ninguém se candidata, portanto, não é está vago, quem é que se candidata ao lugar? Eu tenho aqui o meu currículo, eu acho que sou a pessoa certa, eu proponho, tenho o meu programa eleitoral, Nada nada disso. disso. O último a saber é o próprio. É só para dizer. E normalmente dão-lhe hipótese de ele aceitar ou não aceitar, sendo que se ele não aceitar é muito mau. Porque, embora se perceba, atenção, ele pode não aceitar. Portanto, a última pessoa a saber que andou a ser ponderado e tudo mais, que lhe é comunicado, é o próprio. É a pessoa avisada. Ele aí tem 2 hipóteses, ou aceita ou não aceita. Normalmente isso tem a ver com uma trina, são 3 nomes que estão em jogo, para ver a opção, não é este ou nada. E isto faz-se um levantamento, claramente isto é assunto da Nunciatura Apostólica, faz um levantamento de várias hipóteses, quem é que as pessoas falam entre o clero, entre colegas de seminário, entre bispos, às vezes os bispos têm lá um padre. Normalmente os padres mais destacam, estão nos seminários, são professores da universidade, são vigários gerais, é gente que... Ir buscar um padre de uma aldeia que ninguém falava dele, é difícil que aconteça. Destas coisas também, o diz-se que... eu tenho muitas coisas contra, portanto não estou a falar à vontade, só se o diabo se me metesse nisto. Mas estava a dizer, normalmente é entre este clero que está ao serviço de forma... que tem a responsabilidade, conhece os outros, porque um bispo é um aglutinador de recursos e convém conhecer os padres e falar com eles e ser aceito por eles e tudo mais. Depois, há esses 3 nomes que podem ser da diocese ou não. Depois, esses 3 nomes são propostos, quer num relatório que dá o perfil e porque é que foram falar dele. Desses 3 nomes, depois vão para a diocese. O que é que a diocese escolhe desses 3? Quem é que escolhe? Levanta-se, volta para a Nunciatura. Até que chega-se a 3 nomes que se apresentam ao Santo Padre. O Papa é que escolhe sempre. Perante, depois, o perfil, a diocese que for, o conhecimento pessoal, por exemplo, e diz, não, para aquela diocese, atendendo, porque ele recebe relatórios, já tiveram a nossa Conferência Episcopal, esteve lá o ano passado, na visita à Límina, e foram relatórios das dioceses, eles têm lá, e ele falou aos bispos da Conferência Episcopal Portuguesa. Mas o que eu estou a falar nisto é que são bispos que são novos, que em princípio vão estar muito tempo, os que vieram agora, em princípio estão mais tempo na Conferência Episcopal. Isto para o rosto da Igreja, de facto, é um tempo de provação boa, de graça e de provação. É caminhos não andados, é gente que nunca teve essas responsabilidades e vai ter. Entretanto, só para terminares a ideia, a Nunciatura Apostólica chama a si e diz, olha, o Santo Padre quer lhe dizer que o escolheu para ser bispo de tal sítio. Ele não tem que responder logo se aceita ou não aceita, ele tem 3 dias, 4 dias para dizer sim ou não. É claro que é feito com muita veemência. Diz, veja lá, a gente percebe que isto causa dor, mas foi escolhido. Não é? É a Igreja que o escolhe.
Normalmente, os padres com um bocadinho mais de surpresa têm mais facilidade em arriscar. Os que já estão muito convictos do não, também, depois também tem a ver com ninguém, a última palavra, convém sempre ser do próprio. Nem Deus faz, tem a gente dizer que sim, não é? Quanto mais a Igreja. Pronto, e aí, se ele disser que não, vai dos outros dois nomes o que está a seguir. Fica sem saber, porque é tudo em segredo, como é evidente. Fica sem saber, claro que depois se estiver para fora, eu posso dizer que já fui chamado e disse que não, sendo que é mentira. Portanto, esta parte última resolveu o problema, não é? Mas nunca sabemos que alguém que diga, porque estas coisas não são públicas, só se sabe depois de ele aceitar, é que se comunica e faz-se constar que o bispo vai ser fulano tal. Portanto, fundo, mas é sempre uma cruz muito grande. E porque estamos mesmo para terminar, Padre, temos poucos segundos, aqui é muito importante a oração. Era o que eu estava a falar, que as dioceses precisam de irmos já rezando, eles estão a ser gerados, não é? Eles já estão lá nos meandros daquelas coisas todas. Aquelas não está à espera que a gente se queixe muito, não é? Agora, é um assunto que não é fácil, que às vezes demora muito tempo, porque depende das dioceses, depende de quem é abordado, depende de se conta a pessoa certa, mas, de facto, à Igreja compete ir pedindo, assim como se pede para haver padres, se peça também para haver bispos, aqueles segundo a vontade de Deus, os bons pastores, e segundo também, agora, o que tem sido orientado pelo Papa Francisco, e que tem sido bem original e bem inovador também nessas orientações. Não é um prestígio, não são os príncipes da Igreja, são os primeiros a servir, são aqueles que devem estar ao serviço de todos, aqueles que aguentam mais, mas também que acalentam mais e apontam caminhos. Isso, estou convencido que os bispos que aí vêm hão de ser assim para bem da nossa Igreja e para bem da humanidade, porque também não é só um serviço da Igreja, o bispo está ao serviço da humanidade. Muito bem, vamos marcar encontro para a semana. Marcamos? Marcamos? Cá estamos. Pronto, muito bem. Então fica encontro marcado para a semana, com o Padre Borga e consigo também aí em casa. Para já, desejo-lhe a continuação de uma excelente noite e já agora um ótimo fim de semana para si.